Ele dijo, consumado es. He said, it's finished. Me gusta la interpretación de la Biblia en inglés. I like the English version, que dice, está terminado, está acabado. That says, it's finished. Ele acabou, não com sua vida, não com o sofrimento que ele estava sofrendo na cruz. Was not just his life or the suffering that he had on the cross. Ele estava dando vitória, diga vitória. Vitória. He was bringing victory. Então, lo que impedia, lo que não permitia que a vitória de Jesus chegara, what was, not allowing the victory of Christ come to us, ele consumou, ele terminou dando vitória. Em Lucas capítulo 9, versículo 27, Luke chapter 9, verse 27. Antes de orar, before you pray, lê comigo, read with me. Pero em verdade os digo que há alguns aqui que não provarão la muerte hasta que vean el reino de Dios. But I tell you truly, there are some stand here who shall not taste death until they see the kingdom of God. Vamos orar, let's pray. Oh God, in the name of Jesus, oh Deus, em nome de Cristo, estamos aqui nesta manhã, we are together this morning, para recuperar, to recover la autoridade de vitória, the authority of victory, que Jesus nos ha dado em la cruz, that Jesus gave to us in the cross. Autoridade de vitória, authority of victory. Diga glória a Deus. Diga graças, Senhor. Jesus estava falando de grande milagre. Jesus was talking about a great miracle. Você vê, ele disse isso no capítulo 9 de Lucas. He talked about that, chapter 9 of St. Luke. Quando ele estava começando seu ministério, reunindo seus discípulos. When he was beginning his ministry, put together the disciples. Naquele momento, os discípulos não entenderam. At this point, they didn't understand. Que estava falando ele? Que não provariam muerte hasta ver o reino de Deus. That they don't taste death until see the kingdom of God. Ele estava falando da autoridade de vitória que ele haveria de conquistar na cruz. He was talking about the authority of victory that he wanted to take possession on the cross. ¿Se acuerda que eu falei aqui nas semanas? I talked about that a couple weeks ago. Quando o homem foi criado por Deus, Adão e Eva, when Adam and Eve were created by God, Deus lhes deu autoridade sobre toda a terra, sobre todo o mundo. God gave them authority of all the creation. Então, Deus disse ao homem, "Sé Senhor", diga, "Sé Senhor". Amém? Amém. God told Adam, "Be the master". Eles tinham que ter autoridade sobre toda a criação. Pero vino o pecado. Compreende? Sim ou não? And then come sins. Quando Adão e Eva, eles pecaram, when Adam and Eve, they sinned,
eles perderam a autoridade sobre todo. You understand now? They lost authority over everything. Você vê que eles não conseguiram controlar nem sua própria vida mais. They're not able to control their own life. Porque antes, quando eles tinham autoridade, eles não morriam, eles tinham vida eterna. Criados imagem e semelhança de Deus. Deus é eterno, Deus não morre, verdade? You know? Before the sin, they had eternal life, they never die. They are created as similar to God. God is eternal. Primeira coisa que passa, quando eles pecaram, passaram a morrer. First thing they did, they received as a punishment from sin was death. Por isso que a consequência do pecado é a morte. You know? Consequence of sin is death. E aí vieram as enfermidades, vieram os sofrimentos. O mundo se transforma neste caos que vivimos agora. Amém? And then comes the sickness, the sufferings, and this chaos that we live today. Tudo isso é causa do pecado. O pecado traz tudo isso que estamos vendo aqui. Sins brought all this that you see on today's days. Para que você compreenda, to understand, você tem hijos, you have kids. O que passa quando você perde sua autoridade? Quando você abre, seus hijos não te escutam mais. What happens when you lose your authority? You say something, your kids doesn't listen anymore. La cosa toda se revuelve, ¿verdad? Se pierde el control. You lost the control of your house, of your kids. Isso passou. O homem perdeu a autoridade, perdeu o controle de lo que acontecia na terra. Mankind, they lost control of the earth. Por isso que está todo controlado hoje, verdade? Está na fecha. You see this lost control in life. Então, quando Jesus ele disse que ele vendria o reino de Deus, vocês não morrerão antes de provar o reino de Deus. He said, the kingdom of God is coming. You're not going to taste death until see the kingdom of God. Aí há duas significâncias, há duas explicações, two explanations. Primeiro, aqueles discípulos veriam Jesus ressuscitado. Amém? Glória a Deus. That means those disciples, they will see Jesus resurrect from death. E eles viraram. And they see Jesus risen. Então, quando Jesus ressuscita dentre los muertos, when Jesus risen from the death, el reino de Deus entonces había llegado. Amém. Diga glória a Deus. Then the kingdom of God comes. E que é o reino de Deus que vino com a ressurreição? What is the kingdom of God who comes with resurrection? É Jesus dando-nos para trás a autoridade que havíamos perdido. Amém? You understand what I'm saying? It's Jesus giving to you, back to you, the authority of your life. Você sabe que quando você não está com Deus, você não sabe o que vai passar com a tua vida. Está todo controlado. Você está perdido. You know? When you're not with God, you don't know what's going on with your life. You're kind of lost. You don't know what's going on. Mas quando você se entrega a Cristo, você passa a ter o controle de sua vida. Amém? You take control of your life. Você não pode controlar todas as coisas. Pode controlar todas as coisas? Não. You can control everything. Mas com Jesus você pode controlar a tua vida, tus passos, tus pensamentos, tus sentimentos, tus palavras. Amém? Amém, igreja? With Jesus, you're able to control your thoughts, your talking,
your act, your steps. O Espírito de Deus é o reino de Deus que vino dar-te outra vez a autoridade. Jesus está dizendo, aí está a tua vida de volta. Toma-la, controla-la. Amém. Amém. Jesus, come and give us authority. The kingdom of God is God giving authority back to you. E ele disse assim também, em outras palavras, que não provarão da morte hasta que venha o reino de Deus. You're not going to taste death until you see the kingdom of God coming. É dizer, nós outros recebemos salvação antes mesmo de morrer. Amém? You understand what I'm saying? We receive salvation before we die. So recebemos o reino de Deus antes de provarmos a morte. We receive kingdom of God, salvation before you taste death. E como eu expliquei na semana passada, você não provará a morte. Like I explained a couple weeks ago, you're not going to taste death. Porque a morte vem para aqueles que não estão salvos. Death comes for those who are not saved. Mas aqueles que estão salvos em Jesus, eles não morrem, eles passam. Você acorda que eu já expliquei? Sim ou não? Sim. Those who have Christ, they don't die. They pass over. Passamos desta vida para outra vida. Diga glória a Deus. We pass from this life to another life, que é uma vida eterna. That is eternal life. Em Efésios capítulo 5, versículo 2. In Ephesians chapter 5 verses 2. Que tenho que fazer eu? What I have to do, pastor, para ter esta autoridade, to have this authority? Que tenho que fazer eu para ter este controle, esta autoridade de Deus em minha vida? What I have to do to have this control, this authority of God in my life? Eu tenho que fazer o que isso, Jesus. I need to do what Jesus did. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós outros, a Deus, como ofrenda e sacrifício de olor flagrante. Diga glória a Deus. Christ also loved us and gave himself for us as an offering and sacrifice to God, for sweet smelling savor. Amém. É dizer, quando Adão pecou, when Adam he sinned, eles perderam todo. They lost everything. Aí vem Jesus e oferece a si mesmo. Then come Jesus and he offering himself como uma ofrenda, as a offering. Não demos nós outros as ofrendas ahorita? We gave our offering to God. Foi isso que Deus, que isso Jesus. That was Jesus did. Ele ofereceu a si mesmo. Amen. He offering himself. Mira, estamos orando, verdade? A los pés de la cruz. We are praying to the cross. Sabe o que? Oferece-te a ti mesmo como ofrenda a Deus. Amém? Offering yourself as an offering to God. Amém? Diga assim, Senhor, eu me ofereço como um sacrifício vivo. I'm offering as a living sacrifice to God. E neste caso, o sacrifício de Jesus foi sua morte. You understand what I'm saying? In this case, the sacrifice of Jesus was his death. Em nosso caso, nosso sacrifício é dar nossa vida. Amém? To us means giving our lives to Jesus. Ele nos deu sua morte, eu lhe entrego minha vida. Amém? Glória a Deus. He gave his death
and then I give him my life. Diga glória a Deus. Então, quando Adão pecou, a autoridade e o domínio de Deus que Deus lhe havia dado foi transferido a Satanás. Uau! Wow. When Adam sinned, the authority and dominion that God had given to man transferred to Satan. Porque quando eles escutaram a voz do pecado, qual foi a voz do pecado? Satanás, que induziu eles a pecarem, verdade? When they listened the voice of sin, they took their authority and gave to their voice with Satan. Eles deram autoridade. Por isso que o diabo, quando a pessoa está vivendo no pecado, está endiablada, verdade? Sim ou não? Está possuída aí por coisas, por demônios. You know, when people live away from God and sin, they are possessed by demons. A pessoa sente coisas malas. Você já sentiu? Quantos já sentiram? Levanta a mão. Você sente uma coisa mala. É a presença do diabo que está aí. Some people, they feel that evil thing right there. Por quê? Porque você está entregando a autoridade à tua vida. Mas quando você diz não e resiste e busca de Deus, when you say no, you resist and you seeking God, está tomando tua autoridade de tua vida para trás. You take the authority of your life back to you. Amém. Para isso se manifestou o Hijo de Deus no mundo. Por isso Jesus morreu na cruz. For this reason, Jesus, He comes to this world. He died on the cross para vencer esta batalha. To overcome this battle to you. Esta batalha, nem eu nem você podemos vencer solo. Nenhum ser humano poderia. This battle, no humankind, no man, no woman were able to overcome. Solo Jesus poderia vencer. Only Jesus could give us victory. Então, ele vindo, derrotou a morte, o pecado e o diabo. You understand now? In death, in his death, he overcome death, sin and the devil. E nos entregou a autoridade em seu nome. And he gave us back authority in his name. Ele disse, em meu nome, diga em meu nome. He said, in my name. Os dou autoridade e poder. I give you back to you authority and power. Diga a teu irmão, autoridade e poder, diga a ele. Authority and power. Para quê, pastor? Para vencer todo. Amém? To overcome everything. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. 1 John, chapter 3, verse 8. Habla de isso, que Jesus vino a este mundo para destruir essas obras del maligno. Says that Jesus come to this world to overcome evil. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele disse, para isso se manifestou o Hijo de Deus ao mundo, para destruir as obras del diabo. Amém. For this purpose, the Son of God has manifested himself, that he might destroy the works of the devil. E ele está falando da vitória, de sua vitória em la cruz. He is speaking about his victory in the cross. Foi aí na cruz
porque Ele travou esta batalha por mim e por você. Amém? There was over there in the cross that He overcome everything for me and for you. Diga glória a Deus. Amém. Amém. Jesus venceu a morte en la cruz. Amém. Amén. He overcome everything in the cross. Aí no capítulo 9 de Lucas, que leímos ao princípio, continue on the verse 28 on the book of Luke, chapter 9. Recuerda que o versículo 27 está falando para os discípulos: ustedes não verão muerte hasta que venga o reino de Deus. Remember, he was speaking to the disciples. You're not going to see death until the kingdom of God come. Aí disse assim que de repente sucedeu, uns outros dias depois de esses ditos, ele tomou Pedro, Juan e Santiago e subiu a la montanha para orar. Now it came to pass about 8 days after these sayings that he took Peter, John, and James and went up to the mountain to pray. E mientras eles oravam, and as he was praying, a aparência de su rostro se alterou e su manto se volveu branco e resplandeciente. As he was praying, the appearance of his face was altered, and his robe became white and glistening. So, la glória de Deus apareceu em seu rosto. Compreende, sim ou não? Sí. The glory of God showed in his face. E aqui 2 homens hablaram com ele, que eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e hablaram de sua muerte. And behold, 2 men talking with him, who were Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his death, que estava por cumprir em Jerusalém, which he was about to accomplish at Jerusalem. Esse é chamado el Monte de la Transfiguración. This is a place called the Mountain of Transfiguration, porque aí a face de Jesus foi transfigurada em glória. The face of Jesus was transfigured in glory. Então vieram esses 2 homens que já haviam muertos há muitos anos, those 2 prophets, Moses and Elijah. They are died for so hundreds of years. Eles descenderam do céu. They come from heaven para hablar com Jesus acerca de sua morte. To talk with Jesus about his death. Você vê que a palavra diz aí que a morte de Jesus estava por cumprir-se em Jerusalém. They said that the death of Jesus was about to accomplish at Jerusalem. So a missão de eles era alentar nosso Salvador, porque estava a ponto de recuperar a autoridade e vida para toda a humanidade, todos os tempos, com sua morte na cruz. Their mission was to encourage our Savior, who he was about to retrieve authority to all humanity of all time. Com sua muerte na cruz, his death at the cross.
nos deu autoridade divina. Amém? Gave us to us divine authority. Você sabia que você tem autoridade hasta de impor a mão em uma pessoa orar e ela ser sanada? Quantos sabiam disso? Yeah? E não sabia? Yeah? E se você está entregue a Jesus, você tem uma pessoa enferma, você vai, você põe a mão sobre ela, você unge com azeite, você diz, em nome de Jesus, eu te digo, ser sano. Amém? You go, you anoint with oil, and you pray, in the name of Jesus, I declare, be healed. In the name of Jesus. E ela será sanada. Amém? Autoridade. Temos autoridade em Jesus. Diga, eu tenho autoridade em Jesus. I have authority in Jesus. Mas sabe o que, pastor? Você está falando de uma coisa muito forte. Nada tem que ver comigo. You talk about something so strong that's nothing to do with me. Eu sou o contrário. Eu sou o revés de isso. I am, instead of this, I'm weak. I'm a weak person. Eu sou uma pessoa débil. Eu não tenho esta força. I don't have this strength. Eu também não tenho. Nadie tiene. I don't have also. Nobody else has. Mas deixa-me dizer, Jesus tiene. But let me tell you something. Jesus has. Ele tem esta força que eu não tenho. He has this power that I don't have. Ele tem esta autoridade que eu não tenho. He has this authority that I don't have. Então, se você parece que você é uma pessoa débil, you can say that you're a weak person, mas com Jesus, com a autoridade de Jesus, tu eres forte. Amém? Amém, igreja? With Jesus in your life, with the authority of Jesus, you're a strong person. Tu tens força para vencer. You have a power to overcome. Mira, eu estou dizendo aqui que você vai vencer a morte. Amém? I'm telling you that you're going to overcome death. Que são os problemitas, os problemas que se apresentam em sua vida comparado com a morte? Não são nada esses problemas. Ah, caramba, se eu tenho autoridade para vencer a morte, eu posso vencer todo o demais. Amém? You understand what I'm saying? If I have power and authority in Jesus to overcome even death, I can overcome everything, anything. Amém? Pero es una actitud. It's all about attitude. Em vez de mais fácil nos entregarmos e nos derrotarmos delante de las coisas que levantar a cabeça e sair para adelante e lutar. Amém? Right? Sometimes it's more easy to give up before the problems, and accept a loss, then stand up and be strong and go forward and fight for what you want. Mas Jesus não morreu para que você se entregue e seja derrotada não. Hein? Jesus didn't die to you give up yourself and accept a loss. Ele morreu para ser-te um vencedor. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. He died to make you a winner. Não foi isso que cantamos? Mais que vencedor eu sou. Amém. More than conquer I am. Isso que a morte de Jesus me deu. Las situações, el mundo, las personas quererán hacer usted desistir y se derrotar, ¿verdad? Right? The situations, the people, the surrounding is going to try to make you be a loser. Mas a palavra de Deus, o Espírito de Jesus, lo que Ele conquistou a morte. But the Word of God
the Spirit of Jesus, what He accomplished in death, sempre te hará vencedor. Amém. Always gonna make you more than a conqueror. Então é uma questão de saber escolher, verdade? Sim ou não? It's more a question of know what to choose. Se pergunto nesta manhã, le pergunto a mim mesmo também, a los que estão escutando por la rádio. I'm asking to you today, to myself, to those who are listening, que vamos escolher? Continuar perdendo todo, como ha sido sempre? We're going to choose to continue losing, like ours has been our life? Ou vamos nos levantar e vamos luchar por lo que queremos? Amém. Or we're going to stand up and fight for what we want? Amém. Diga glória a Deus. Luchar com a fé. E não fight with faith. Você vê que hoje em dia as pessoas pensam que a violência é a maneira de responder à violência, right? You see, our city, people is trying to respond with violence to acts of violence. Você não vence o mal com o mal. You can overcome evil with evil. Então não vão conquistar nada, toda esta quebradeira, isso não vai chegar a nada, não vai cambiar nada. You know, all this violence is not going to accomplish anything. E aí você vê que as pessoas se confundem e querem falar del Dr. Martin Luther King. They want to talk about Martin Luther King. Martin Luther King never was a violent man. Martin Luther King nunca foi homem violento, era pastor, homem de Deus. Ele creia que com as palavras se podia alcançar alguma coisa. He always think that with words they could reach something. E você vê que ele conquistou muitas coisas só com suas palavras. Direitos que hasta nós temos hoje por causa de suas palavras. We have rights today that was accomplished for his words. Mas a gente crê que não, que é de outra maneira. But people think there's another way. Mas nós não podemos ser assim. Eu e você não podemos ser assim. We cannot be like that. Nós teremos que lutar, sim, com Deus, com a fé, com a oração. Amém? We have to fight, yes, with God, with prayer, with Jesus. Nossa luta é espiritual. Amém? Our fight is a spiritual kind. O apóstolo Pablo diz assim: nossa luta não é contra carne ou sangue. O apóstolo Paulo said, our fight is not against flesh and blood. Ele disse, não temos que sair por aí peleando, quebrando, destruindo as pessoas. We cannot go outside fighting and destroy other people. Não vamos lograr nada. We're not going to accomplish anything. Nossa luta é espiritual. Quantos entendem o que eu digo? Our fight is a spiritual kind. Amém. Diga glória a Deus. Diga, Jesus venceu. Diga a tua irmã, Jesus venceu tua vitória já. Amém. Jesus accomplished your victory. Quantos recebem esta palavra? Diga, eu la recebo. Dá um aplauso forte para o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Ponga-te de pé. Levanta suas mãos ao céu. Stand up, take your hands up and pray right now. Nós outros clamamos, Senhor. We pray to you right now, oh Lord. Nós outros entregamos nossa vida em tuas mãos. We come and bring our life before you today. Oh Deus, nós outros creemos na vitória que nos foi dada na cruz. We believe in the victory that was given for us at the cross of Calvary. Nós estamos perdidos. We are lost. E o Senhor nos ajudou. And the Lord found us. E nos resgatou. And He rescued us. E nos sanou. E Ele nos liberou.
and He saved us, He healed us, He set us free. Estávamos destruídos, we all were destroyed, e Ele nos deu vida juntamente com Ele, and He gave us life together with Him. Hoje estamos aqui nesta manhã para declarar esta vitória. We are here today, this morning, to declare this victory. Declara a tua vitória em Jesus. Declare your victory in Jesus.